E aí, gente, tudo bom? Aqui é o Sidney, tá? Vamos lá, né? Vamos fazer a nossa aula de ERE, né? Ensino remoto emergencial, por causa da pandemia do coronavírus, que provoca a doença Covid-19. A gente ainda tem que manter o distanciamento social, tá, galera? Eu não sei se vocês têm acompanhado aí, de vez em quando eu posto umas coisas aqui, uns mapas, uns gráficos, então eu estou analisando ainda que a gente ainda não chegou no pico da pandemia nem no platô, não. Então a gente ainda tem que ficar atento, tem que manter um distanciamento social e procurar conter a pandemia, porque vacina a gente ainda não tem, vai ser só com vacina mesmo. Então vamos lá, gente, o que a gente viu antes da aula acabar? A gente viu o iniciozinho de eletromagnetismo, né? Que é a junção de eletricidade e magnetismo. Tá. E como é que eu vou fazer esse trabalho aqui? Eu vou gravar esse vídeo aqui de 10 minutos, vou gravar pequenos vídeos de 10 minutos e vou disponibilizar lá no no RNP. Ou então eu vou colocar na lista lá do Teams ou do Google no Google Classroom, ou vou mandar na lista de e-mails, tá legal? Mas eu sempre vou mandar umas coisinhas para você. Então vamos lembrar aqui assim, ó. O que é magnetismo? Magnetismo é um fenômeno, então é alguma coisa que acontece que tem a ver com forças de atração e repulsão entre determinados tipos de materiais, que são, no caso, chamados de ímãs e ou ligas cerâmicas, tá? Então, o magnetismo vai acontecer, é um fenômeno da natureza que acontece com a matéria, só que em um tipo especial de matéria. Aqui a gente tem, por exemplo, assim, um pouquinho da história, né? O magnetismo ele foi identificado aqui nessa regiãozinha aqui, assim, ó, perto da região da Grécia, tudo mais aqui, ó. O termo magnetita resultou do nome de Magnésia, região da Ásia Menor, Turquia, devido a um minério chamado magnetita, imã natural, com a propriedade de atrair objetos ferrosos a distância sem contato físico. Então isso aí que nós chamamos que o magnetismo é um dos fenômenos que tem a ver com ação à distância. É porque você pode ter força de contato e ação à distância. Por exemplo, a força de atrito é um tipo de força de contato. A ação à distância é quando você não precisa encostar. No caso aí você tem o campo elétrico, força elétrica, né? E a força magnética, o campo magnético, que tem a ver. Aí a gente tem dois nomes importantes, o Maxwell e o Faraday. O Maxwell ele demonstra em 1864 que as forças elétricas e magnéticas elas dependem de um referencial. Então ele conseguiu juntar essas duas coisas. E Maxwell fez uma coisa que é extremamente importante, que foi ele conseguiu compilar todos os fenômenos elétricos, magnéticos e ópticos num conjunto de quatro equações, que são as equações de Maxwell. Talvez a maior unificação que a física já fez até hoje, tá? E depois a gente tem o Faraday, que ele identificou a rotação no plano de polarização da luz quando colocado no campo magnético, então ele teve a ver esse negócio. E o Faraday ele foi o responsável por fazer a representação dos campos elétricos e campos magnéticos, tá? E as suas descobertas levaram a ele a conseguir conceber a ideia de indução eletromagnética, que é o princípio fundamental do gerador de corrente alternada e do motor elétrico, tá? Então a gente tem essa ideia. Então o magnetismo foi observado como sendo uma força de ação à distância nessa região aqui e, e depois você teve o desenvolvimento. Entre esse primeiro instante e esse aqui foram mais de 1500 anos para o pessoal conseguir desenvolver a teoria. Muito porque a gente não tinha matemática para isso. Foi o Maxwell que conseguiu construir toda a matemática. O Faraday não usou tanta matemática, mas o Faraday ele tinha um instinto de empírico, um empirismo instintivo nele, que levou a fazer os experimentos para isso. Então são nomes importantes. Bem, o magnetismo então olha, a magnetita ela é um mineral magnético formado por óxidos de ferro 2 e 3, cuja forma é F3O4. A magnetita apresenta na sua composição aproximadamente 69% de FeO, que é monóxido de ferro, 31% de trióxido de ferro e 26,7% de ferro e 72,4% de oxigênio. O mineral apresenta uma forma cristalina isométrica e é formada por uma forma octaédrica, tá?
que é um material quebradiço, fortemente magnetizado, de cor preta, de brilho metálico, com densidade de 5,18 gramas por centímetro cúbico. A magnetita é um ímã, pedra mais magnética de todos os minerais da Terra. E a existência desse mineral foi utilizada para a fabricação de bússolas. Tá? Então você tem um ímã, ele tem duas polaridades, norte e sul, é diferente de positivo e negativo. Positivo e negativo é carga elétrica, tá? Campo magnético é norte-sul. Posso ter o ímã de ferradura, que é aqueles que aparecem no desenho lá do pica-pau. Aqui eu tenho o desenho do campo magnético. Isso aqui, galera, isso aqui seria uma mancha solar, saca? Ultimamente o Sol, ele está com uma pequena mancha. Lá, uma mancha solar é uma região do Sol onde você tem um pico de campo magnético, que é essa ruptura aqui, ó. O campo magnético escapa da superfície solar. Aí ele provoca uma região levemente mais fria, por isso que ela parece que ela é escura. E aí você tem algumas propriedades dos ímãs. Primeiro, norte com sul atrai, norte com norte repele, sul com sul repele. Então polos iguais se repelem, polos contrários atraem. Outra propriedade é essa aqui, ó. Você tem uma barra grande de ímã, norte e o sul. Eu corto ela no meio. Eu não vou separar os polos. Os polos magnéticos não são separados. Então, não existe monopolo magnético, tá? Se eu tenho um ímã, se eu tenho um campo magnético, necessariamente eu tenho que ter o polo norte e o polo sul. Então, quando eu quebro aqui, eu crio outros dois ímãs, cada um com polos norte e sul independente. Detalhe que, olha só, aqui eu tenho o norte e o sul perto de onde eu trinquei. Então, na hora que eu encosto, eu volto a ter uma barra grande. E se eu quebrar essas aqui também, eu crio novos polos magnéticos. Tá legal? Então, nós já sabemos, olha. Então, magnetita é óxido de ferro, do tipo 2 e do tipo 3. Uma observação, o ferro que existe no nosso corpo, que está dentro das nossas hemácias, é do tipo 1, então ele não é magnetizado. Tá? Então, por isso que naquele filme X-Men 2, o Magneto, para poder lutar quando ele estava preso dentro de uma cela de plástica, a Mística precisou injetar ferro no sangue do guarda para ele poder manipular, porque o sangue dele é feito de um material não magnético. Bem, e em 1819, um cientista dinamarquês, Hans Christian Ørsted, ele descobriu que existia uma ligação entre magnetismo e eletricidade. O que ele fez? Ele pegou uma fonte de corrente, uma fonte de tensão. A palavra tensão, diferença de potencial e voltagem são iguais, tá? Só que é o seguinte, é mais feio falar voltagem, mas não é errado. O termo tensão, ele começou a ser usado, não foi na parte elétrica não, ele começou a ser usado na parte de engenharia de materiais, mecânica, tensão de ruptura, tensão de cisalhamento de metais, tá? Depois é que a gente absorveu esse termo tensão para a parte elétrica. O primeiro escrito mesmo, a palavra que as pessoas usavam era voltage. Então, voltagem é o termo historicamente que começou, só que não é bonito. A gente até fala, se a gente acostumar demais a falar voltagem, você pode induzir as pessoas a falar amperagem, que isso sim é completamente errado, tá? Mas falar voltagem não é errado, só não é bonito. Então você tem aqui uma fonte de tensão, uma fonte de voltagem, eu ligo aqui no circuito aberto, coloco uma lâmpada aqui para ela dissipar calor, né? Porque na hora que eu fechar isso aqui, se fosse só um fio, eu teria feito um curto-circuito. Então, curto-circuitar a fonte, você faz a corrente subir muito rápido e você pode queimar. Então, eu coloco a lâmpada aqui para dissipar calor e passo em cima de uma bússola. A bússola ela detecta o campo magnético, né? Na hora que eu fecho o circuito, o que vai acontecer? O fio aqui em cima, ele vai produzir um campo magnético e ele vai alterar o sentido do campo magnético que essa bússola sente. Então, nessa experiência, o Hans Christian Ørsted, ele conseguiu falar o seguinte, que o magnetismo e eletricidade fazem parte do mesmo pacote, que foi o que o nosso amigo Maxwell percebeu, Faraday e Maxwell perceberam, que dá para juntar tudo num pacote só. Bem, o que é esse magnetismo, tá? Bem, eu gosto de fazer uma comparação do campo elétrico com o campo magnético. Olha, o que é o campo elétrico?
é uma região do espaço que existe uma força magnética, então é uma ação à distância. O campo magnético é representado pela letra B. Ele surge quando uma carga elétrica Q se encontra em movimento com uma velocidade v. Então, olha só, se eu tenho uma carga grande aqui, Qzão, e uma carga pequena, Qzim, que eu chamo de carga de prova, a uma distância d, ela vai sentir um campo elétrico. Então, essa carga aqui, ela vai sentir um campo elétrico por causa dessa outra carga aqui, ó. Então, quando a carga está em repouso, observa-se apenas um campo elétrico. Agora, se eu pego a carga Qzinho e faço ela se mover com uma certa velocidade, o que vai acontecer? Além do campo elétrico que continua a existir, vai surgir uma nova interação, que vai ser o campo magnético, letra B. Então, o que é o campo magnético? O campo magnético é uma interação entre cargas elétricas que a gente observa quando existe um movimento relativo entre as cargas. Tá legal? Se as duas cargas estão paradas, eu só tenho campo elétrico. Se uma das cargas está em movimento, eu tenho campo elétrico e campo magnético. E qual que é a relação em termos de equação que eu tenho? Olha, o que é o campo elétrico? Vai ser a letra E maiúscula, com um vetorzinho aqui. Ele é definido, como foi definido para vocês ano passado, né, na eletrostática. O campo elétrico é a força sobre a carga de prova. De maneira análoga, eu posso falar que o campo magnético, B, é o quê? É a força sobre a carga, só que essa carga está em movimento. Então, da mesma forma que eu posso definir que E é igual a F sobre Q, eu posso falar que B é igual a F sobre QV. Por quê? Eu tenho uma velocidade. Tá legal? Então, é a carga elétrica em movimento, tem o campo B. E as unidades, hein? Bem, a unidade de campo magnético, B, o B é porque é o seguinte, olha, existem dois tipos de campo magnético, o campo B e o campo H. O campo H é a intensidade magnética, ele tem uma medida, mais na frente eu vou explicar o que ele é. O B é o que você vê fora, é como o campo magnético, como o ímã, ele interage com o meio. Então a gente chama ele, o nome certinho dele mesmo não é campo magnético não, é campo de indução magnética ou vetor de indução magnética. Mais adiante eu vou falar, tá? Mas por simplicidade, vamos considerar campo magnético B. Então a unidade do campo magnético vai ser o quê? Bem, como eu falei antes, eu não vou calcular o campo magnético com a fórmula F sobre QV. Então, a unidade de campo magnético vai ser a unidade de força sobre a unidade de carga sobre velocidade, que vai dar unidade de força, Newton, unidade de carga, Coulomb, unidade de velocidade, metro por segundo. Então, a unidade de campo magnético vai ser Newton por Coulomb por metro por segundo. E agora eu igualo aqui, ó, mexo um pouquinho aqui, ó, aí eu tenho Newton por ampere metro. Newton por ampere metro vai receber o nome de T, Tesla. Então, a unidade de campo magnético ou do vetor de indução magnética é o Tesla. Tá? E o que seria isso? Olha, você pode ter, por exemplo, o campo magnético associado às atividades do seu cérebro. Ele é da ordem de 10 a menos 12 teslas. O coração da galáxia emite um campo magnético da ordem de 10 a menos 10 teslas. O campo magnético da Terra é da ordem de 10 a menos 4. Isso até gera uma outra unidade que é chamada de Gauss. O que é um Gauss? Um Gauss é 10 a menos 4 teslas, que é a unidade que o pessoal que mexe com geofísica, geomagnetismo, gosta muito de usar. Ímãs permanentes, de neodímio e tal, geram campos de 10 elevado a 0 teslas, que 10 elevado a 0 é 1 tesla. O campo magnético do núcleo de ferro, ou seja, um campo experimental muito grande, é da ordem de 10 elevado a 3, 10 elevado a 4 teslas. E você tem uma estrela de nêutrons, que é 10 elevado a 10 teslas. Então, a gente está acostumado a mexer nessa parte aqui, ó, de 10 a menos 4 teslas até a 1 tesla. Tá? 1 tesla são aqueles ímãs bem grandes de neodímio que o pessoal gosta de usar como pesca magnética. E qual que é a origem do magnetismo? Olha, a origem do magnetismo é o seguinte, olha, cada átomo apresenta um campo magnético por causa dos orbitais dos elétrons. Porque o que é o elétron quando ele está no orbital? O elétron é uma carga, tá legal? Quando ele está no orbital, ele está se movendo. Então, um elétron em órbita é uma carga em movimento.
Então ela gera uma força magnética e gera um campo magnético. Então, quando você considera essa distribuição, o elétron girando ali, cada átomo ele vai ter um campo. Só que você tem uma coisa, olha. Tem aquela regra do spin, a regra do diagrama de Linus-Pauling, que você não pode, por exemplo, assim... É porque elétrons, eles são considerados férmions, são partículas, que você não pode colocar todas junto no mesmo lugar. Elas têm umas regras, tá? Você só pode colocar emparelhado dois elétrons se eles tiverem, por exemplo, números quânticos contrários, que é o spin, que é o número quântico dele. Então, por exemplo, se eu tenho dois elétrons juntos, necessariamente um tem que ter um sentido de campo magnético de um lado, o outro tem que ter no sentido do outro. Então, se eu tenho, por exemplo, um átomo que tem, esse caso aqui, ó, um átomo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons distribuídos em 5 níveis, então o momento total ali vai ser zero. Por quê? Porque um elétron anula o campo do outro elétron. Já se eu tiver essa situação aqui, ó, eu não vou ter zero. Então, por isso que alguns materiais a gente observa o fenômeno magnético, que são geralmente os materiais da família da tabela periódica, a família B3, porque eles têm essa característica aqui, ó, eles têm muitos elétrons desemparelhados. Então, cada elétron desemparelhado que eu tenho, ou seja, que não tem o par no mesmo nível quântico, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar um campo magnético diferente de zero. Então, a gente chama aqui momento magnético nulo, quando todos os elétrons são emparelhados no mesmo nível, e momento magnético diferente de zero quando tem algum elétron desemparelhado. Então, o magnetismo, a origem do magnetismo, tem a ver com o quê? Com a natureza atômica da matéria. Legal? E aí você tem a teoria dos domínios magnéticos. Você tem um pedaço de ímã, e esse pedaço de ímã você tem micro-regiões que têm campos magnéticos bem definidos, que cada uma está apontando para um lado. Então, nesse caso aqui, isso aqui seria, por exemplo, uma amostra de ferro originária, que não tem nada de especial, porque cada domíniozinho, cada região, micro-região aqui, ó, você vai ter um campo magnético apontando uma direção. Então, se eu somar vetorialmente isso aqui, vai dar uma resultante zero. Agora, se eu consigo, de alguma maneira, quebrar esses domínios magnéticos, então eu faço que um domínio magnético se acople a outro, eu posso fazer um acoplamento de troca, você vai destruir esses domínios, então você vai ter um domínio maior. Então, nesse caso, você tem um ímã. Tá? Quando é que isso acontece? Hein? É quando eu pego um material que pode ser magnetizado, tá? Mas não está magnetizado, ou seja, está nesse estado bruto aqui, e eu exponho a um campo externo. Quando eu exponho ele a um campo externo, eu vou dar uma orientação preferencial aos domínios. Então eu digo que eu acabei de magnetizar o material. Bem, e esse campo magnético, hein? O campo magnético ele é o quê? Elas são linhas, tá? E essas linhas, o campo magnético, ele sempre sai do polo norte e vai para o polo sul, que é o campo B, tá? Então, quais são as características dela? Olha, são sempre linhas fechadas e saem em volta ao mesmo ponto. As linhas magnéticas nunca se cruzam. Então, a linha sai de um ponto, vai no outro e não cruza uma com a outra. Fora do ímã, as linhas saem do polo norte e se dirigem ao polo sul, que é o campo B, o de indução magnética. E dentro do ímã, as linhas saem do polo sul para o polo norte, aí é o campo H. O campo H ele é intrínseco do material. E o campo B, ele é o quê? É o campo que o material cria no meio externo. Então, essa que é a diferença. Elas saem e entram na direção perpendicular à superfície dos polos. As linhas de força magnética existem através de todos os materiais, na presença de campo qualquer magnético ou não magnético. Tá? Então, olha só, se eu coloquei um ímã encostado no ferro, eu tenho linhas de campo? Tenho. Se eu coloquei um ímã encostado no vidro, eu tenho linhas de campo? Tenho. Mas aonde que as linhas de campo vão estar mais intensas? Quando eu encostar no ferro. Aí que tem a ver com o material, que é aquela diferença que nós chamamos de paramagnetismo, diamagnetismo e ferro magnético, tá? Mas as linhas do campo magnético independem se o material, se o meio é um meio magnetizável ou não magnetizável. Então as linhas de campo, olha só, você tem aqui uma barra de ímã, várias bússolas,
As bússolas, olha só, o sentido de cada uma das agulhas, ela vai seguindo. É como se fosse a tangente à curva aqui nesse ponto. Aqui é um exemplo do campo magnético da Terra, que depois eu vou falar dele. E aqui o campo magnético do Sol, que é algo assim, como o Sol é plasma, então você tem assim um movimento de partículas muito intenso ali. Você não tem uma orientação magnética, só uma orientação magnética. Mesmo na Terra, você não tem só uma. A gente tem uma coisa aqui que eu vou falar depois, que é a anomalia magnética do Atlântico Sul, que chega a ser quase o terceiro polo magnético da Terra. Mas não é não, tá? Então, o que é o campo magnético da Terra? A origem do campo magnético da Terra tem a ver aqui com o núcleo, core, que é o que? É metal líquido, é ferro líquido, níquel, que está em constante rotação. Essa rotação aqui, ela gera movimento de cargas, por causa do metal, né? E esse movimento vai criar um campo magnético. E aí esse campo magnético se espalha pelo planeta. O campo magnético não é igual ao polo geográfico. Então aqui, ó, você tem o norte geográfico, o sul geográfico. Sul magnético, norte magnético. O norte geográfico está perto do sul magnético. E o norte magnético está perto do sul geográfico. Se eu pegar e traçar uma linha ligando norte sul geográfico e uma linha norte sul magnético, eu vou encontrar um ângulo D, que é declinação magnética, tá? E esses polos eles vão mudando. Igual, por exemplo, em 2001, o polo magnético norte ele estava na latitude 81, em 2004 latitude 82, e agora esse ano está na latitude 79. Olha só, aqui a longitude, ele está mudando mais a longitude. Isso aí que o pessoal das teorias de conspiração fala que você vai ter inversão de polos, inversão do campo magnético da Terra, que vai levar à extinção em massa, não caia nessa conversa. O campo magnético da Terra, ele oscila, ele varia muito e não acontece nada com a gente. O que ia complicar muito é se o campo magnético zerasse por um tempo. Porque o campo magnético da Terra ele exerce para a gente uma proteção da radiação solar. A gente ia aumentar muito a concentração de micro-ondas aqui, tá? Uma bússola, ela vai se orientar. Uma maneira de fazer uma bússola seria isso: você pega uma agulhinha e imanta ela e coloca numa rolha flutuando na água, que ela vai ficar com pouquíssimo atrito. Esse atrito, então, com pouco atrito, ela vai se orientar pelo campo magnético. Aqui você tem o efeito magnético, e aqui seria o cinto de Van Halen, que é onde você tem a concentração da radiação solar, que fica presa por causa do campo magnético. E essas coisinhas coloridas aqui são o efeito da aurora que a gente tem. O que é a anomalia magnética do Atlântico Sul? É essa região aqui, ó, exatamente em cima do Brasil. Olha. Aqui o campo magnético é quase nulo. Tá? Por que acontece isso? Não sei. E o pessoal está estudando. É uma boa área de pesquisa se alguém quiser estudar sobre isso. Viu? A anomalia magnética do Atlântico Sul, AMAS, ou SAL em inglês, né, é uma região onde a parte mais interna do cinturão de Van Halen tem a máxima aproximação com a superfície da Terra. O resultado é que, numa dada altitude, a intensidade da radiação é mais alta na região do que qualquer outra. Lembra que eu falei para vocês que o campo magnético protege a gente da radiação? É isso. Então, nessa região aqui da anomalia magnética do Atlântico Sul, você tem pouco campo magnético. Então, a radiação ela fica mais intensa aqui. Não quer dizer que aqui a gente está sendo bombardeado por radiação, não. O que quer dizer é o seguinte, olha. Aqui, essa região vermelha aqui, assim, ó. Eu posso subir, sei lá, até 60 km de altura que eu não vou sentir tantos efeitos da radiação solar. Já aqui, se eu subir até uma altitude de uns 30 km, eu já começo a sentir efeito da radiação magnética, porque o campo magnético aqui está menos intenso. E aqui é a representação de como é que o campo magnético, olha só, isso aqui é a frente de onda, que é chamado vento solar, a Terra, isso aqui é o efeito do campo magnético, tá? Aqui a gente tem a magnetosfera e aqui a magnetopausa. O que seria a magnetopausa? Seria a região onde você não tem mais efeitos do campo magnético da Terra. O vento solar carregado de radiação, ele chega, ele é desviado ou para os polos ou para fora da área solar. Então isso ajudou muito a ter vida na Terra. Então você tem a aurora boreal, a aurora austral,
Que nada mais é isso aqui? Ó? A ionização das partículas são prótons, elétrons, pósitrons que entram na atmosfera nos polos, tá? Que eles são guiados para cá. No Equador a gente não tem esse fenômeno, porque é onde você tem um campo mais intenso. Aqui é a aurora boreal vista de órbita, e aqui o planeta Saturno, que tem esse efeito de aurora boreal, então indica. Aí é interessante porque se Saturno tem aurora boreal, quer dizer que Saturno tem um campo magnético. Se Saturno tem um campo magnético, então Saturno tem um núcleo ativo. Então o planeta não está morto. Então você tem atividade. Por exemplo, a Lua não tem campo magnético. Então a Lua não tem atividade de núcleo. Ela não tem atividade geológica. É um corpo celeste morto. Pode ser que no passado a Lua já tenha tido, mas hoje não tem. Mas essa foto aqui de Saturno mostra que Saturno tem um núcleo planetário ativo. E isso é importante saber, a gente poder entender esses fenômenos. Tá legal? Vou encerrar por hoje então, e na próxima aula a gente continua com mais informações. Tá legal, galera? Abração, tchau.